Ok. Bom dia para você, bom dia aluno CPC, aluno vencedor. Nós continuamos nessa quarentena, nós aqui em casa, você na sua, ligados, logados também via o YouTube, via o canal do CPC, para que lá no final do ano a gente lembre desse período mais nebuloso, mas a gente possa lembrar com alegria no coração, alegria de vencer, de passar. A sua aprovação é o nosso objetivo principal. De boa? Eu sou o professor Flávio Coelho, área de História do Brasil. Estamos de volta para mais uma aulinha. Lembrar que nosso encontro passado nós fizemos a temática de aspectos econômicos referentes à economia açucareira, um importante aspecto da economia da terra tupiniquim por 300 anos. Lembrar do professor Flávio, ela das Cambroengas do Sertão, chapeuzinho de couro aí, não é isso? E nós continuamos ainda no período colonial. Hoje nós vamos dar uma pincelada sobre os aspectos sociais, claro, importante, e também sobre uma temática muito cobrada no Enem, que é a temática da escravidão negra, né? Porque você vai ter implantado aqui no Brasil escravidão ainda no período da colônia, e ela vai se expandir até a época do Império, só no apagar das luzes do governo Dom Pedro II, que vai ser feita a abolição da escravidão, 13 de maio de 88, né? No ano seguinte foi a proclamação da República. Então essa imagem você já conhece, são imagens referentes ao Brasil colonial, alguns aspectos, você percebe aí em duas das temáticas a presença dos escravos, a presença dos negros escravizados. Aí o mundo do açúcar, que nós estamos abordando com você, é parte também, meus queridos, da sociedade colonial, porque parte do que a gente estuda do modelo de sociedade colonial vem daquilo que a gente vê na sociedade açucareira, é muito importante. Quando a gente estiver lá na sociedade das minas, na sociedade mineradora, nós vamos fazer uma diferenciação entre as duas, porque nós vamos ter uma dinâmica diferente na região das minas daquilo que foi a sociedade mais engessada, né? A sociedade açucareira. Bacana? Esse slide eu deixei para você na aula passada, olha, é um resumozão, o micromundo do engenho, como você está vendo aí a sua tela. Você está vendo aí o micromundo do engenho, você está vendo aí, basicamente, a Casa Grande, a Capela, a Senzala, a Casa do Açúcar e etc, né? Essa temática aí é importante, viu? Porque a Casa Grande representa os poderes dos toroné, dos coronel, o mandonismo local, o poder de mando a nível local. A capela é o poder ideológico, que nós não tínhamos escolas. E, historicamente, a educação foi colocada em uma posição muito distante dos interesses dos governantes. Então, quase sempre você teve a presença da igreja, mas não da educação, não de escolas. E a senzala é a força produtiva. Aqui nada se produzia se não fosse a mão de obra dos negros escravizados, principalmente. Bacana? Aí está um engenho, eu gosto dessa imagem do Frans Post, um holandês que esteve no Pernambuco, na época do meu amigo Nassau, e ela mostra para você um pouquinho do que era o micromundo do açúcar. Mas o destaque principal, o poderio, observe lá acima na Casa Grande, o senhor imponente, lá no sobrado. Aí as classes inferiores, ali ao lado, você está vendo a senzala, e aqui mais à frente é a Casa do Açúcar, é a casa da fábrica. Mas essa imagem também serve para você perceber os nuances da escravidão no país. Lembrar que os negros escravizados, como você vê a imagem, andavam descalços, perfeito, e só os senhores, os homens livres e senhores, poderiam andar calçados. Já foi uma temáticazinha também de questão de vestibular. Aí um resumo da produção açucareira, o mundo do açúcar, e aí os famosos pães de açúcar, na realidade é como está sendo fabricado o açúcar. Veja que o moinho é um chamado moinho trapiche, vimos isso na aula passada. Se fosse uma roda d'água, havia uma demanda, uma necessidade de um investimento maior, você ia denominar engenho real. Top, não era não? Sociedade do Açúcar foi uma das temáticas que os meninos mais tiveram
indagações na aula passada, lá no nosso chat, nas nossas respostas. Lembrar que o modelo de sociedade patriarcal, ela não foi único. Você não só tem a sociedade, a família tipo patriarcal. Então nós já tivemos questões que questionavam essa forma, esse modelo de família no Brasil colonial. Mas a base para a gente poder fazer análise da família patriarcal no mundo do açúcar é principalmente as narrações dos historiadores, o Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, que faz uma análise perfeita sobre como era o mundo do açúcar, dando exemplo de como era a família patriarcal. O restante aí você já sabe, machista porque a mulher não tem espaço. De boa? Lembrar que o termo aristói, aristocracia, vem de aristói, os melhores, a nobreza. A nossa nobreza não era de sangue, a nossa nobreza era proprietária de terra, nós não tínhamos títulos. Os senhores de engenho não tinham títulos nobiliáricos, eles tinham terras. E lembrar que terra sem escravo não vale nada, aquilo não é produtiva. De boa? Lá embaixo, a base tem, na sociedade, a mão de obra escrava. Inicialmente os índios e depois os negros escravizados, os africanos. De boa? Aí você está vendo também, nessa imagem, a sociedade lá na base, os negros escravizados. Temática que vai ser importante e pertinente para a aula de hoje. Então você vê aí o modelo de sociedade na época colonial, já da época do Jean-Baptiste Debré, essas pinturas já do início do século XIX, mas serve para você levar lá para os anos 1600, 1700, 1800, porque é uma sociedade patriarcal. Você vê o patriarca, o pater familia, o poder pátrio, que você tem do patriarca, aí vai caindo a escadinha. Ó. Isso é importante você perceber, o cair a escadinha, o declínio, a hierarquia que você tem das outras classes. A obediência quase cega aos ditames do senhor de engenho. Essas duas imagens demonstram perfeitamente essa hierarquia que você tinha entre as camadas sociais lá no mundo do açúcar. De boa? Aí o jantar do Jean-Baptiste Debré representa aí um momento em que os negros estão servindo os senhores, e outra imagem, regresso de um proprietário, que você vê também os negros conduzindo um senhor. Bacana? A pergunta é, lá na base daquela pirâmide social que eu apresentei para você agora há pouco, tem a mão de obra dos escravos. Lá já está mostrando os escravos negros. Nem sempre os escravos aqui foram negros, tudo bem? Inicialmente os escravos eram os índios. Os índios foram escravizados por durante muito tempo, principalmente nas áreas mais fracas economicamente da colônia. A pergunta é, por que a mão de obra era escrava? Lá embaixo eu já coloquei para você um elemento importante, que a gente está na contramão da história. A gente está na contramão dos acontecimentos que ocorrem na Europa. Notadamente na Europa você teve lá na Idade Antiga, Grécia e Roma, mão de obra predominante entre os gregos e os romanos era mão de obra escrava. De boa? Só que a escravidão lá na época antiga não era étnica, não era de cor, não era pela tez. De boa? Depois, na Idade Média, predominou a servidão, o trabalho dos servos. Lembra disso? E no início da Idade Moderna, na Europa começa, porque ainda na Idade Moderna você ainda tem servidão, mas começa a surgir o trabalho livre e assalariado. Então aqui para nós, para as Américas, a gente faz o inverso. Essa última seta que você está vendo aí de evolução nas formas de trabalho, a gente volta lá para o tópico primeiro, porque a gente volta para a forma de trabalho escravo. A sequência na Europa foi essa. Eu estou dizendo que nós vamos na contramão da história e dos acontecimentos que ocorriam na Europa. Então a pergunta é, por que enquanto na Europa o trabalho começa a ser livre e assalariado, e aqui a mão de obra vai ser predominantemente de escravos? O primeiro tópico, uma pequena população que havia em Portugal. Portugal tinha 2 milhões de habitantes. O Brasil tem 5 milhões de índios. E a África tem 60 milhões de negros. Se você fizer uma contabilidade simples, vai perceber, não vale a pena economicamente. É muito caro você retirar a mão de obra da Europa para cá, de Portugal, para vir produzir no Brasil.
É mais fácil o índio, que ele tem maior número e está aqui pertinho. Ou os negros, pela lucratividade que você vai ver. O segundo, a ideia que o europeu traz é que ele é superior. Eu pus assim, olha, a mentalidade aristocrática. Você pode ir para a Idade Média. A aristocracia na Idade Média são os senhores feudais. Já pensou um senhor feudal pegando um cabo de uma enxada? Nunca. Never, do verbo jamais. Porque não era a característica deles. Então os portugueses, quando vêm para o Brasil, eles trazem um pouco dessa mentalidade. Uma mentalidade aristocrática, de superioridade. Parece aquela ideia do ócio criativo que os gregos e os romanos depois também o tiveram. Invenção dos gregos. Mas a elite patrícia romana também tinha aversão ao trabalho manual. Coloquei, olha, depreciação do trabalho manual, braçal. Já pensou um português chegando aqui pegando o cabo da enxada? Eu ainda costumo dizer, sabe o quê? A mentalidade católica. Porque lá na Idade Média, em nome de Pater e de Filho e Espírito Santo. Amém. Você em casa tem que dizer amém. Lá na Idade Média, Pai, Filho e Espírito Santo, chama Santíssima Trindade, é a sociedade dividida em três. O Pai é o nobre que protege a sociedade, belatores, função bélica de proteger, de guerrear. O Filho é o servo, é o peão, é o trabalhador. A função é trabalhar, é obedecer. Não faça isso, senão o Papai do Céu castiga, meu filhinho. E o Espírito Santo era o clero, mais perto de Deus. Então, estou dizendo para você que os católicos, os portugueses, quando vêm para cá, trazem essa mentalidade católica medievalesca. Deu para perceber? Uma mentalidade onde o trabalho não era dignificado, não era enaltecido, diferente dos países que adotaram a concepção da teoria da predestinação. Veja que a concepção puritana, protestante, bebe no Calvino. E a teoria da predestinação valoriza o trabalho. Olha o inverso. Daí você vê a diferença de muitos ingleses que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, e eles trabalhavam principalmente no norte, porque ali você tem uma mentalidade diferente. E os portugueses não atrasam. Como aqui a gente tem que produzir em larga escala, eu estou colocando assim. É necessário muita mão de obra. E como você não tem na Europa e aqui uma quantidade vai ser menor, a opção vai ser buscar na África o lucro, a lógica da escravidão negra, o lucro do comércio de escravos. E com a produção açucareira, nós não tínhamos um incremento tecnológico elevado. Para produzir muito, tinha que ter muitos braços. Para produzir em larga escala, muitos braços. Escravos. O português não vai vir para cá e vai colocar uma pessoa assalariada pelo pago. Ele vai forçar. Então aqui o trabalho é compulsório. Escravidão é uma das formas de trabalho compulsório. Então estou dizendo para você que no mundo do açúcar, no Brasil colonial, a gente está na contramão dos acontecimentos europeus. De boa? Gradativa substituição do índio pelo negro africano escravizado. Aí eu vou explicar tópico por tópico. Galerinha, nós tivemos várias, porque é no plural, várias legislações portuguesas que proibia a escravização do índio. Então eu coloquei, tanto a coroa, tanto o Estado lá em Portugal, como os padres jesuítas, meio que protegiam os índios da escravidão. É um dos fatores para que os índios gradativamente não fossem mais escravizados. 2. O português dizia que o índio era indolente. Indolente é preguiçoso, velho. Indolente é preguiça. Mas você lembra que não é preguiça, porque o trabalho para o índio é prazeroso. E de repente o português chega aqui com um trabalho doloroso. Você sabe o que é que significa a palavra trabalho? Trabalho vem de tripalium. Tripalium é aquele chicote de 3 pontas utilizados pelos soldados romanos para castigar os escravos, como fizeram com Jesus. Chega, arrancava a carne. Trabalho lembrava a dor. Tripalium eram 3 postes, 3 madeiras colocadas
para poder colocar os negros, os escravos, para serem punidos no Império Romano. Então, tripalium lembrava dor, lembrava sofrimento. Trabalho lembra dor e sofrimento, lembra de boa? E o índio, para o índio, o trabalho é prazeroso. O índio vai querer trabalhar 16 horas ininterruptas? Vai é nada, brother. Vai nada, macho. Deu para entender? Mas o Portuga vai dizer que ele é preguiçoso. 3. Mais facilmente os índios fugiam. Se você for perceber, na costa litorânea praticamente não há mais índios, porque os índios estão fugindo para o interior. A Amazônia se torna um refúgio dos índios, notadamente, porque ele vai fugir para a floresta, não vai aceitar a escravidão. E claro, mais facilmente é acometido pelas doenças, a varíola, o sarampo, a gripe e várias outras doenças que o Portuga traz de lá para cá. Agora, eu vou fazer o inverso. Olha a justificativa dada de forma ideológica para que os negros o fossem escravizados. Eles eram descendentes de Cã. Cão. Lembra lá na narrativa bíblica? Da origem aos cananeus, lembra? Ou Caim matou Abel. Deus puniu Caim, expulsando do paraíso, mandando para o deserto, a África, de boa. E mais ainda, jogou sobre Caim a mancha negra do pecado. Então o Portuga, quando chega na Europa, na África, ele encontra os negros e vai dizer, são descendentes de Caim. É que a mancha jogada ao Caim se espalhou pelo corpo. Se são descendentes de Caim, devem pagar pelo pecado original. Rapaz, serão levados para ser escravizados, para sofrer, para pagar pelo seu pecado, como se o Brasil fosse um purgatório para os negros. Vai ser um inferno, velho. Trabalho doloroso. Claro, a ideia é que os negros destribalizados, deslocados geograficamente do seu território, teriam maior dificuldade de fugir, é verdade. E tinham uma resistência maior a certas doenças, também é verdade, de boa. Mas o primeiro tópico, se deve lembrar que os negros vão fugir, vão formar as comunidades quilombolas. Mas o principal, o lucro do tráfico, do comércio de escravos. Cuidado, tráfico vem de trato, comércio. Não era ilegal no início. Tráfico vem de trato, comércio dos negros, os navios negreiros. As principais etnias, bantus e sudaneses, você vai ver já a imagem para perceber as principais áreas fornecedoras de mão de obra para a América Portuguesa. De boa? Tá aí o mapazinho mostrando para você. Região ali subsaariana até chegar à linha equatorial, os sudaneses e depois os bantus, lembrar de Angola e Moçambique, que tem etnias parecidas. De boa? Passando, o famoso navio negreiro. Essa obra aí mostra um pouquinho de como era o infortúnio dos negros de lá para cá. E os navios negreiros carinhosamente eram chamados tumbeiros, porque eram tumbas ambulantes, em média, notadamente, 30 a 40% na época inicial. Depois não, vai conter mais. Mas inicialmente, 30 a 40% dos negros trazidos da África para cá morriam no translado. Eram tumbas ambulantes, vinham despidos, jogados, acorrentados, homens misturados com mulheres, só comiam uma papa rala. Quando morria, ali nos porões dos navios negreiros, só eram içados quando ninguém aguentava o fedor pútrefo de carniça humana. Então o inferno já era ali. De boa? Chegando no Brasil, você vai para as praças comerciais. Notadamente, os negros eram trazidos de várias regiões diferentes, até que para quando chegasse aqui, não mais facilmente, mais dificilmente eles fizessem revolta, até por causa que às vezes haviam etnias diferentes. E não pode esquecer, galerinha, esse slide aí mostra as fontes fornecedoras de escravos. Na África já havia comércio de escravos. Agora quem vai dar uma dinâmica maior a ele, os portugueses e depois os ingleses, na época da colonização da América. Mas já existia escravidão na África, principalmente estimulada pelos árabes, desde a Idade Média pelos árabes, mas ele vai ter uma dinâmica maior. E bom, nós vamos receber aqui 12 milhões de negros. A América vai receber 12 milhões de negros escravizados.
Aí a senzala, o negro do comércio vai ser levado para as fazendas. As fazendas, você já viu, lá na Casa Grande tem um local onde ficam os escravos enjaulados, literalmente, nas senzalas. Inicialmente todos misturados, depois começou a separar-se as famílias, né, de escravos. E aí eu estou colocando uma curiosidade para você: denominação dadas aos negros. Ladino é o negro que já conhecia a língua, o trabalho, que já estava no piauiês domesticado, aclimatado, aculturado. De boa. Boçais eram os negros recém-chegados da África. Geralmente a esses se delegava os trabalhos mais duros, mais tortuosos, para poder começar os negros a aprenderem a punição, o temor em relação ao Senhor e as lides do trabalho diário. Crioulos são os negros nascidos no Brasil, de boa. Os mestiços nós somos uma sociedade mestiça, né? Filhos de negros com índios, com brancos e etc. Escravo do eito, é o escravo que está lá no campo plantando ou colhendo, é o escravo do campo. Escravo doméstico, dentro da Casa Grande havia muitas negras trabalhando. Às vezes o senhor de engenho, ele tem, além das que fazem a atividade, a alimentação, as amas de leite, dentro da Casa Grande, ele traz as negrinhas, lembrar disso, traz as negrinhas, o apetite sexual por parte do senhor de engenho, no balangá da rede, não esquecer dessa temática. Escravo de ganho, vou mostrar uma sequência de vários escravos que viviam do artesanato de vender quitutes, produtos, cachaça, água, principalmente nas cidades brasileiras, né? Nas vilas e cidades. Ficava com parte do que ganhava, do que vendia, e às vezes acumulava o suficiente pelo pagamento do escravo, pela sua alforria. Aí vão se transformar pretos forros, alforriados. E as amas de leite, às vezes a sinhá não tinha a quantidade de leite, e às vezes as negras, depois de dar luz, tinham uma quantidade, e aí o Senhor as contratava para poder amamentar os seus filhos na Casa Grande. Bacana? Aí a senzala, mostrar imagens agora. Escravos de ganho, veja a sequência de atividades de vendedores, geralmente nas vilas, nas cidades, você percebe pela pintura, a maioria do meu amigo Debré. Aqui mais recentemente, bem pertinho da proclamação da República, bem pertinho da abolição da escravidão, e aí um barbeador, né, barbeiro, que você vê aí numa cidade no Rio de Janeiro, e uma moça vendendo doces aí para um senhor em uma janela. São imagens de escravos de ganho muito comum na época da escravidão. Bacana? Mais imagens. A escravidão em si, jornadas de 14 a 18 horas por dia. No período da produção do açúcar, as fornalhas não podem apagar, então um trabalho intenso, tenso e intenso. Castigos diários, maus tratos, punições preventivas. Meu amigo Darcy Ribeiro, ele dizia assim, olha, de forma pedagógica, você dava 15 chibatadas no lombo dos negros para ele ficar trabalhando atento e tenso. Quando ele fazia uma falta grave, você dava uma falta leve, ele dava 50 chibatadas. Quando ele fugia ou etc., você dava 300 chibatadas. Ele morria ensanguentado. Então era comum os castigos, como eu estou colocando para você, olha, os castigos no pelourinho e no tronco. Era comum. E claro, dos porões dos navios negreiros, já foi temática para a redação, dos porões dos navios negreiros para senzalas, que representa a inferioridade social. Quando a gente abolia a escravidão, no início da República Velha, das senzalas para a periferia, para as favelas, que ainda são símbolo de inferioridade social. Olha aí, olha. Uma diferenciação entre as tonalidades de pele, claro, os negros que já tinham um período mais longevo aqui no Brasil, já tinham constituído família, também tinha uma diferenciação em relação a como era o trabalho do escravo, a atividade delegada a esses escravos. A imagem mostra duas formas de castigo, o negro aqui no tronco, o outro lá amarrado numa árvore,
sendo punidos aí, às vezes pelo capitão do mato, né? Às vezes o capitão do mato, ele também é negro, de boa? Então lembrar, olha, frase do Antonil: Brasil, inferno dos negros, inferno dos escravos, velho. O Portuga trazia dizendo que os negros vinham para cá para se limpar do seu pecado, para se purgar. Aqui não era purgatório dos negros, era um verdadeiro inferno, velho. Vai ser purgatório dos brancos, que vem aqui, olha, paga os pecados na floresta, paga os seus pecados e volta para a Europa livre deles e fornido para entrar no paraíso. Agora o Brasil era o paraíso dos mestiços, dos mulatos, e sempre o fora, graças a Deus. Imagem do filme, passa a imagem, imagens mostram as formas de punição aos negros. Então quem passou por isso daqui, meus queridos, quem passou por isso, velho, não aceitou de forma pacífica. Várias formas de resistência à escravidão, várias. Olha que eu estou lhe colocando apenas algumas. De banzo eu não sofro não, África ilê no meu coração. De banzo eu não sofro não. Banzo é um sentimento de melancolia, de tristeza. É a doença da saudade, viu? É uma deprê monstra, velho. Quando eu vim de São Raimundo estudar na capital, uma tristeza. Quando voltava pra lá era uma maravilha. Eu comidinha de mamãe, de boa. Banzo é a doença da saudade. Só que era tal que os negros morriam de inanição, de melancolia, fugas das fazendas, formações das comunidades quilombolas. Meu amigo Zumbi dos Palmares, nós vamos falar depois ainda das comunidades quilombolas. Então estou citando para você várias formas de resistência: revoltas, greves, motins, sabotagens com as engrenagens. Se você jogasse excremento nas engrenagens, às vezes não vai mais prestar. Então você fica um lapso de tempo de boa, no análise, não? No análise. Incendiar o canavial, ele rebrota depois. Mas quando incendiava um cafezal, olha o preju, olha o lapso de tempo que você vai ficar sem trabalhar. Eram formas, greves, preservando a cultura afro. Isso é importante demais, porque você mantém uma africanidade viva, o espírito intenso, a alma viva, a alma africana não morre, a cultura não morre, evidentemente. Então os cultos, a umbanda, o candomblé, o culto aos orixás, meus pimpolhos, minhas príncipas, meus chunraizinhos, a gente mais aprende referente à mitologia greco-romana, grega, que a gente sabe os deuses quase todos, do que referente à mitologia dos orixás, que está mais viva dentro da gente, mais próxima. Mas como eu lhe disse, historicamente a gente delegou ela, a gente hostilizou ela, infelizmente. Mas o negro preserva a cultura num sincretismo, mas continua vendo vivo os orixás, os seus deuses. Na culinária, nos costumes, nos atabaques, em Salvador você respira uma cultura afro. Na capoeira, no Rio de Janeiro e depois na Bahia, e buscando a liberdade com as alforrias. Então, várias formas. Mostrar imagens de formas de resistência à escravidão. Aí, os combates, as fugas, para formar as comunidades quilombolas, a capoeira. Olha uma imagem atual e uma imagem do Debré. Aí, um terreiro, umbanda, e aí uma formação quilombola, são exemplos. A escravidão deixou um legado negativo até hoje. O preconceito de cor, o racismo, a depreciação com o trabalho manual. Então, quando você passa num lugar e vê um cara com a britadeira, você diz: ô, coitado, é trabalho, velho. Trabalho dignifica o homem. Mas como é um trabalho manual, historicamente foi mal visto, porque isso foi associado aos escravos durante muito tempo. A discriminação sócio e o abismo que nós temos entre negros e entre brancos, ainda hoje, predominantemente nas nossas prisões, ó minha princesa, predominantemente em nossas prisões,
você vai ter uma população pobre, escura. Olha aí, ó. E a naturalidade dos senhores em explorar o trabalho dos outros. Vem lá da época da escravidão. O abuso sexual, os meninos fazendo a iniciação sexual com a empregada, vem do período colonial. Infelizmente, os patrões acham normal, natural, os seus filhos poderem se aventurar sexualmente com as empregadas. É até feito de enaltecer o brio, o machismo deles. Vem da época colonial. É uma marca negativa da escravidão. Então, um legado negativo da escravidão é essa desigualdade enraizada na gente. Infelizmente, é uma desigualdade que vem de longe e que ainda se mantém no Brasil. O negro deixou um legado gigantesco na arte, na culinária, nas edificações, na religião. Construiu esse país por 350 anos. Mas não foi enaltecido quando ocorreu a abolição da escravidão, porque o abismo vai ser mantido. De boa? Então, imagens de marcas da escravidão. Marcas da escravidão. Bacana. Trabalho. Eu queria que você parasse um minutinho depois e você vai me mandar depois, viu? Eu vou ficar aguardando na hora do nosso comentário. Qual é o erro que você tem nessa pintura? É uma pintura do Debré, mas aí tem um erro. Tem um erro. Qual é o erro que você tem visível nessa pintura do meu amigo Jean-Baptiste Debré? Linda, viu? Se eu tivesse feito aquele esquema do meu amigo Clemilson de colocar um minutinho, eu vou pedir para você tentar encontrar o erro que há nessa pintura do Debré. Bacana? Depois você vai dar uma paradinha, observar a pintura e vai me mandar a resposta mais tarde, né? Mais tarde, de tardinha, né? Mais imagens. Vamos para a questão, olha. Vamos para a questãozinha, vamos para a questão. A identidade negra não surge da tomada da consciência de uma diferenciação de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras ou brancas, ou negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com os descobrimentos. Cria sua identidade aqui. Descobrimentos do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilísticas com a África, trazendo de lá para cá, com o tráfico negreiro, com a escravidão, com a colonização também do continente africano e de seus povos. Tem um texto aí, tá? Com relação ao assunto tratado no texto, pode-se inferir que, letra A colonização da África foi simultânea ao descobrimento desse continente? Não. Porque o continente africano foi descoberto, vamos dizer, lá no final da Idade Média, e a colonização só vai vir muito posterior. E o texto não está falando exatamente disso. B. A existência do lucrativo comércio de escravos levou os portugueses a desenvolver esse continente? Nunca. Never. Do verbo jamais, galerinha. Letra B incorreta. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão? Não. Foi antes um pouquinho, porque os portugueses já faziam comércio de escravos tanto para Portugal como também para as ilhas do Atlântico, que era Cabo Verde, Açores e Madeira. Você já tinha trabalho escravo. Letra E. A colonização da África antecedeu as relações entre a Europa e o continente africano? Não, ela não antecede, não é isso? A colonização só é posterior. A exploração do continente africano decorreu do movimento de expansão. Vai começar a haver uma exploração do continente africano, vai dar uma dinâmica maior ao contexto do comércio de escravos na África, com a exploração resultante da expansão europeia, das grandes navegações posterior, né? E o texto falava disso. Por isso a letra D de danadinho. De danadinho, de boa? Vamos para a próxima. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado, porque sofrem muito semelhante como o Senhor sofreu na cruz. Aí ele vai dizendo lá no finalzinho, olha, Padre Antônio Vieira, olha, lá no finalzinho ele diz: os índios, os negros despidos, famintos, maltratados, com ferro, prisões, açoites e etc. O trecho do Padre Antônio Vieira
estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos negros no mundo do açúcar, que ele vai citando aí. É questãozinha de Enem, olha. O trabalho dos negros no mundo do açúcar. De boa? Eu vou deixar essa questãozinha para a próxima, para você me mandar mais tarde a resposta, de boa? Mandar mais tarde a resposta. E na nossa próxima aula vai ser o Brasil-Flamengo, o Brasil dos Holanda. Os Holanda por essas bandas. Já coloquei a imagem aí do Nordeste, a bandeira aí dos holandeses. O Brasil-Flamengo, que vai ser as invasões holandesas. Meu amigo João Maurício de Nassau Siegen. Bacana? Então aguardo você mais tarde, viu? Lá às 6 horas da tarde, de tardinha, para a gente tirar as dúvidas no chat, né? Aqui pelo Zap Zap. Tudo bem? Então, um cheiro na caixa do oi, um grande abraço, viu? Até mais tarde, tenha uma boa aula, um bom dia e até mais. Bacana?